Magda. Que ele, como juiz, já não seguia a lei, não respeitava a Constituição, isso a gente já sabia. Agora, a partir dessa aula, eu concluí que, primeiro, como analista político, ele é um desastre. E como analista econômico, ele tentou se igualar ao Paulo Guedes. Aliás... É a filosofia, que é a mistura de filosofia com felação, e na interpretação ele empetrepa a lei. Aliás, ele vai tão além desse negócio de empetrepar a lei, que ele empé-estrupa a lei. Empé-estrupa, tá? É estuprar o correto. Mas é que eu quis falar no popular. Eu quis falar, que explicar, porque a gente... eu quis falar no português janjônico. Né? Ele não interpreta, ele empetrepa. Empetrepa tanto a lei que, na verdade, ele estupra o legislamento, inclusive a Constituição. Pavinato, em primeiro lugar, queria dizer que eu fiquei com pena dos alunos, né? Claramente muitos estavam ali com sono, enfim, são calouros, embora a gente sabe que a maioria é de esquerda, né? Tudo bem, isso não é o mais importante. Quando ele fala das Big Techs, ele reclama do monopólio que elas têm, o algoritmo que comanda tudo. Eu pergunto, aonde esteve o ministro Alexandre de Moraes nos últimos 30 anos em que o Brasil foi dominado por uma emissora de televisão? Onde esteve ele esse período? Né? Agora vem reclamar das Big Techs, que na verdade deram voz a todos. Hoje, acabou o monopólio da mídia. Hoje todo mundo tem voz nas redes sociais graças às Big Techs. Né? E a partir dessa aula, Pavinato, essa aula magna do ministro... Magda. Aula Magda. Que ele, como juiz, já não seguia a lei, não respeitava a Constituição, isso a gente já sabia. Agora, a partir dessa aula, eu concluí que, primeiro, como analista político, ele é um desastre. E como analista econômico, ele tentou se igualar ao Paulo Guedes. Aliás, eu gostaria que o ministro... eu gostaria de dar uma sugestão ao ministro, que seria educado, talvez fosse ético, que quando ele se referisse a alguém, ele citasse o nome da pessoa. Porque ele dizer no ar, um ministro que disse da empregada, diga, ministro Paulo Guedes, o senhor não tem coragem de dizer? Diga. Diga o nome das pessoas. Quando o senhor fizer referência a alguém, diga o nome da pessoa, para que também ela possa se defender nas redes sociais das Big Techs. Você veja que ele fala do Paulo Guedes, mas sem citar o nome. Tira de contexto. Como você fala... como é que é a fobia pobre, chamando ele de pobre fóbico? Tem um nome... aporofobia, alguma coisa assim? É algo parecido com isso. É alguma coisa mais ou menos assim. Aqui, é agora, pergunta onde é que ele vai almoçar? Ele vai no Bom Prato? Não. Ele vai nos restaurantes mais caros de São Paulo. E quando vai? Porque ainda tem gente que se levanta porque não consegue comer na presença dele. Foi o caso que aconteceu aqui no Paride, que é um dos restaurantes mais caros e finos do Brasil. É a aporofobia. Aporofobia, Agora, a mulher dele anda de avião da FAB sem se registrar. E ele também não deve ter muita vida social. Ou seja, eu acho que nem a empregada doméstica que vai para a Disney quer encontrar com ele na fila do avião. Não quer. Agora, ele é muito covarde. Você vê que ele é covarde. Ele se aproveita de uma plateia, de uma molecada de 17, 18 anos, que sequer sabe o que é direito, que está sendo ludibriada com a ideia de uma aula Magda, que ele faz piada, aí eu não tenho mais... ele dá o tempo, o timing da risada e ninguém ri. E ninguém ri. Verdade. Quando eu fui aluno desse senhor, lá no começo dos anos 2000, quando eu fui aluno desse senhor, que ele tinha franja. Ele tinha franja, é sério, tinha franja. Ele ainda conseguia ser engraçado. Ele ainda conseguia ser engraçado. Até isso ele perdeu. Não foi só o cabelo. Foi o senso de humor e também foi a vergonha. E eu queria chamar a atenção aqui, só para mais um detalhe, Pavinato. Ele menciona novamente, a gente já falou disso aqui, como eles odeiam a classe média, né? Ele menciona novamente a classe média. Por quê? Porque a classe média, ela é formadora de opinião.
São os médicos, são os advogados, são os engenheiros, são as pessoas que não detêm os meios de produção, como as indústrias, etc., mas prestam seus serviços e têm, às vezes, algum nível de possibilidade de formar opinião dentro da sociedade. E é contra isso que eles sempre lutaram. Por isso, agora também, as Big Techs incomodam tanto. Como você falou, eles perderam totalmente o controle. Esse é o grande desafio deles. Porque outros momentos históricos que outras nações passaram pelo que nós estamos passando e que não tinha as Big Techs, deu no que deu. Exatamente. E talvez essa seja a única trincheira que nós temos de resistir a esse processo que eles estão tentando implantar no país. Porque as Big Techs, é muito difícil eles controlarem. É uma luta de informação. É uma luta inglória. Então talvez seja a nossa salvação. Vai, professor. Foi maravilhoso você ter falado da questão da classe média, porque é o que estava na minha cabeça. Você deu agora. Você deu uma risada falsa na palavra. Falsa de bruxa. Não, mas não tem problema. A falsidade dela se atura. Mentira, professor. A falsidade dela se atura. Tá dentro do jogo. Tá dentro do jogo. Eu tô querendo uma intriga na mesa. Isso aí é muito difícil de eu me deixar levar por qualquer coisa assim. Mas tudo bem. Foi maravilhoso ter falado da classe média por uma razão simples. O que ficou caracterizado, primeiro, o baixo nível que ele tem, inclusive comportamental. Ele não tem um comportamento da estatura de um cargo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Basta que se veja o tio do churrasco, isso não é uma linguagem que deve ser utilizada numa aula magna, e menos ainda por uma personalidade que ocupa um cargo desta envergadura. Por isso que ele deveria estudar um pouco também sobre o comportamento da Câmara dos Lordes lá na Inglaterra, para saber como é que as pessoas devem se comportar. Mas isso não é o fato. Mas ele já é Lorde Voldemort. É o Voldemort, né? Mas por que eu trouxe isso? Porque independentemente da deselegância dele, eu concordo com o Ricardo. É realmente estruturado, se fosse preciso. Cara, tu foi ali, foi um esgrimista porque está estruturado. Talvez é porque ele seja uma espécie de pitbull. E ele é o pitbull que está ali para fazer a mordida, porque está estruturado dentro de uma lógica e ainda vamos chegar, essa é a discussão que eu tenho. Nós ainda vamos descobrir quem é o cara que realmente é o Lorde Voldemort. O chefão. Ele me parece mais como uma espécie de comensal da morte. Para aqueles que assistiram Harry Potter, comensal da morte é aqueles espectros que ficavam para destruir tudo, ficava lá aqueles grandes bruxos do mal. Mas tudo bem. Por que chega aí para falar da questão da classe média? Parece que ele é tão ruim em interpretar, fazer análise sociológica e análise de economia política, marxista, que ele está reduzindo a lógica da classe média para bater naquela pequena burguesia como se ele estivesse trabalhando com o marxismo clássico, sem entender. Ele não consegue nem perceber qual é a lógica da definição de classe social e ele está pegando de uma maneira tal que ele está dizendo assim, vamos acabar com a pequena burguesia. Porque quando ele fala da classe média, ele fala daquele pequeno grupo, que na realidade não é pequeno, é grande. Grupo que, na realidade, representa os valores da sociedade ocidental. Ele faz um grande patchwork de obviedade, platitudes. Mas faz um grande patchwork de platitudes. É isso aí, Pavinato. E ele não tem capacidade intelectual para entender o que ele está falando. Por exemplo, se ele só ficasse na definição marxista de classe social, ainda assim ele estaria ultrapassado. Mas a definição de classe social, mesmo entre os marxistas e os críticos mais sólidos, como o Gurvitch, por exemplo, não é aquilo que está lá em Marx. E ele pega e reduz tudo isso, vamos acabar com a classe média. Ele está repetindo o que fala Marilena Sauri, que é uma estúpida. Provavelmente são da classe média. Sim. Ele é classe média. Não, ele não é mais que classe média. Ele começou como classe média. E ele começou como classe média a defender ele nem classe tem mais. Mas entenda como quiser, nem classe ele tem mais. Se nós fôssemos ver, a classe média que é o sustentáculo de uma sociedade democrática, porque é a classe média que ela sustenta exatamente os valores da sociedade ocidental, os valores de uma sociedade equilibrada, os valores da liberdade, porque ela é que sonha em ir além e olhando para os seus ídolos, que são aqueles da classe alta. Isso numa sociedade equilibrada, uma sociedade saudável. Não essa porcaria que a gente tem aqui. Eu cansei de falar. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar.
Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.